Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo, quarto domingo, para Deus encher a sua boca de riso. Deus tem agido nesses domingos milagrosamente. Temos sido muito, muito abençoados. A bênção do Senhor as bênçãos têm sido derramadas sobre nós. Domingos maravilhosos. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você até hoje não fez uma aliança com o Senhor Jesus, faça. Jesus está voltando. Olha o que diz aqui. Em 2 Crônicas 1. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. O que é uma pessoa fazer uma aliança com Deus? Salomão fez uma aliança com Deus. Ofereceu a Deus holocaustos, sacrifícios. Se comprometeu com Deus. Quando Deus perguntou a ele o que ele queria, ele foi sábio. Ele mostrou o que estava no coração dele. O seu desejo maior não era riquezas, nem vencer seus inimigos, mas cuidar do povo do Senhor. Cumprir bem com o propósito. Fazer o que é certo. Esse era o desejo dele. E Deus não só deu a ele uma sabedoria realmente grande, mais do que a todos que já tinham vindo antes dele, como também riqueza, muita riqueza e poder. E Deus abençoou tanto a vida do Salomão, tanto, que pedras em Israel, realmente tem muita. E a prosperidade tomou conta do país de tal maneira, com a liderança dele, que ouro e prata se tornaram tão comuns quanto as pedras. Figueiras bravas, como diz aqui, em Israel, também tem muito, mas o cedro não. E passou a ser tão comum o cedro quanto a figueira brava. Então, aquilo que não era comum passou a ser comum. Isso é uma coisa normal, natural para o povo. Deus mudou. Deus prosperou de tal maneira. A prosperidade era total na vida de Israel, com a liderança daquele homem. Ele começou muito bem, o Salomão. Muito bem. Ele começou buscando fazer o que é bom e certo. Ele mostrou a Deus as intenções do seu coração, que era totalmente de agradar a Deus, glorificar a Deus, de fazer aquilo que Deus tinha colocado ele para fazer. Ele queria fazer com sucesso, ele queria fazer com qualidade. Então ele se posicionou de forma muito firme em Deus e fez um trabalho excelente.
E por Deus encontrar no coração dele a motivação certa, as intenções certas, ele foi muito honrado. E ele transformou a vida do povo com a sua liderança, porque ele tinha a bênção de Deus, numa vida, a vida do povo se tornou muito abençoada. Aquilo que não era comum se tornou comum. Eu queria muito que você entendesse isso. Quando a gente se aproxima de Deus, quando Deus encontra a motivação certa, as intenções certas, quando Deus olha para o coração de uma pessoa e encontra um desejo ardente de agradá-lo, um espírito sincero. Sincero. Quando Deus encontra esse espírito sincero, Deus tem o prazer em abençoar a vida da pessoa. Nessa época do Salomão, ele vivia uma fé viva, uma fé sincera. Ele estava altamente comprometido com Deus. E você vê que quando uma pessoa está comprometida com Deus, se compromete com Deus, os resultados na vida dela são completamente diferentes. Quando você decide praticar uma fé viva, comprometida, quando você se compromete com Deus, a sua situação, ela muda. Ela muda. Aquilo que não era comum passou, se tornou comum. Passou a ser comum. Entendeu isso? Ouro e prata, a prosperidade era tão grande que ouro e prata se tornaram, o rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras. E o cedro quanto as figueiras bravas. Cedro, figueira brava era uma coisa comum. Assim, não tinha muita serventia. Agora o cedro é outra coisa. Pedra tinha de monte. E ouro e prata se tornaram tão comuns quanto as pedras. Então aquilo que não era comum se tornou comum. Por quê? Porque ele estava comprometido com Deus. Porque ele estava em Deus. Porque havia fidelidade no coração dele. Porque o desejo maior da vida dele era de fazer bem o que Deus tinha colocado para ele fazer. É de agradar a Deus. E eu creio que é isso que Deus está falando com você. Se você se comprometer com Deus, se você der lugar a um espírito fiel, a uma fé sincera, o que não é comum hoje na sua vida, vai se tornar comum. Hoje eu posso ver pessoas dando testemunhos, e testemunhos maravilhosos, que antigamente iam no mercado e era tudo assim, contado e na dificuldade, escasso, uma escassez, privações várias. Hoje, ir ao mercado é uma coisa comum. Encher 2, 3 carrinhos é uma coisa comum. Comprar o que quer, o que tem vontade é uma coisa comum. Quantas pessoas, que eu já trouxe aqui para você, que testemunharam, que ir a um supermercado, ir a um restaurante. Tinha gente, eu me lembro de um casal que testemunhou, que anos casados, já tinham mais de 40 anos, nunca tinham ido a um restaurante, a uma churrascaria. Depois que eles estavam dentro do Ministério Mudança de Vida.
praticando uma fé fiel, sincera, aprenderam a praticar a fé. Era comum sair do culto e ir para a churrascaria. Praticamente todos os domingos. Sair do culto domingo e já ia almoçar na churrascaria. É comum. Isso nunca tinha sido comum. Gente que hoje é comum ir lá trocar de carro. Comum entrar numa loja e comprar o que quer. Comum. Fazer uma viagem é comum. Comum. Tem um monte de coisas que se tornaram comuns, normais. Acontece naturalmente, a pessoa nem percebe, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A vida mudou. Depois do comprometimento com Deus, leia aqui sobre o Salomão. Foi depois que ele ofereceu sacrifícios a Deus. Ele se comprometeu com Deus. Deus o abençoou. Que ouro e prata. Se tornaram coisas comuns. Ele era com pedra, como as pedras. Entendeu? Sabe o que é? Pedra é o que mais tinha. De repente, ouro e prata era como as pedras. Eram como as pedras. Eu vou ler isso aqui de novo para você. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras. Havia prosperidade, tinha muito ouro, muita prata. Mas não era assim antes. É Deus fez a diferença. Comprometimento com Deus, não com religião. Não viver uma fé religiosa, emocional, mas uma fé viva, comprometida, sincera, fiel. Quantas pessoas que hoje vivem isso? Aquilo que nunca foi comum, hoje é comum. E é o que Deus está falando com você. Se você se comprometer com Ele, o que não é comum vai passar a ser comum. O que hoje é uma coisa tão distante de você, vai fazer parte da sua vida, da sua realidade, do seu cotidiano. Quantas pessoas que já testemunharam nesse programa, que por muitos anos da vida abriam a geladeira, só tinha água. Hoje abrem a geladeira, tem de tudo, do bom e do melhor. Quantas pessoas que já testemunharam aqui, que não era comum a pessoa ter uma saúde perfeita, hoje elas nem lembram mais, porque nem gripe pegam mais. Quantas que testemunham que antes tinham tantos medicamentos e hoje, às vezes, não encontra nenhum para dor de cabeça, sei lá. Não tem mais nenhum analgésico em casa, porque não precisa mais. A saúde é uma coisa comum. Aleluia. Comum. Antes, o que era comum? As brigas, as contendas, o inferno, a falta de paz. Paz em casa? Isso não era comum. Mas hoje as pessoas têm paz. Paz. A paz tornou comum. Porque é normal, a pessoa tem paz. Por quê? Porque a bênção do Senhor, a diferença é a bênção do Senhor. Deus está falando isso com você. E, abre aí. O que eu mais trago aqui são testemunhos. As pessoas contam contam a vida delas e aquilo que elas viveram. As mudanças. Aquilo que era tão distante, que estava tão distante delas. Hoje, faz parte da vida delas. Se tornou comum. Comum. Elas dormem a noite inteira, têm paz para dormir, não tem mais insônia.
Elas têm paz, elas têm alegria, elas comem aquilo que desejam, vestem. Porque quantos que além de viverem sacrificam e a vida é uma vida sacrificada. Come o que tem, não o que quer. Vestem o que tem, o que alguém dá, não o que quer. Tocam a vida. Enquanto aquele que anda com Deus numa fé viva, comprometida, ele tem sacrifício. Porque a fé não é viva se não tiver sacrifício. Só que não vive uma vida sacrificada. Uma coisa é você fazer sacrifícios como o Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor aqui. Mas pergunta se ele viveu uma vida sacrificada. Não só foi abençoado, como o povo foi abençoado com a atitude de fé dele. Então, essas pessoas que estão comprometidas com Deus, estão no Senhor, sacrificam, mas têm uma vida regalada. Come o que quer, veste o que quer, entendeu? Como outro dia eu estava ouvindo um pessoal contando que estavam enjoados de picanha e por muito tempo, às vezes, passavam meses sem comer carne. Hoje já estão enjoados, porque fazem churrasco todo final de semana. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que enjoou da sobremesa de petit gâteau porque comeu demais. E que antes era uma sobremesa cara que não podia nem pensar em pedir, em ter em casa nem pensar. Agora a pessoa estava enjoada. Enjoada da sobremesa. Por quê? Porque se tornou comum. Comum. Só quem viveu uma vida cheia de privações, escassa, de dificuldade, em várias áreas, é que sabe o quanto, quando a bênção do Senhor vem e as coisas vão sendo mudadas, a pessoa passa a dormir uma noite inteira que antes não dormia, passa a ter saúde que antes não tinha, a ter a prosperidade, né? Porque prosperidade é ausência de necessidade. E tem gente que tem mais do que precisa para viver, tem mais do que o suficiente. Muito mais. Tem em abundância, como a Bíblia promete, uma vida abundante. Tudo isso, tudo que não era comum, hoje é comum. Deus está falando com você. Se comprometa com Ele. Porque o que não é comum hoje vai se tornar comum na sua vida. Deus vai mudar a sua realidade. Deus vai mudar completamente a sua realidade. Acredita nisso. Pega essa palavra. Você pode viver uma realidade completamente diferente. O que não é comum, Deus está dizendo que vai se tornar comum na sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. E a sua? Meu marido foi diagnosticado com câncer de bexiga. O seu marido com câncer na bexiga? De bexiga. Aí eu estava desesperada, ele ficou tão nervoso, abatido. Eu falei, mas Deus vai curar para ir para o médico. O senhor não é Deus. Meu marido não tem nada. Eu vi a senhora passando aqui com a foto e pedindo oração. Ele falou, vai rasgar. Eu falei, Deus não vai deixar fazer nada disso. Eu vim aqui no culto de libertação, o bispo abençoou minha mão, falou, você vai ungir ele com esta mão. Eu fui para casa assim, com a mão fechada. Cheguei em casa, falei para ele, vamos cortar o cabelo? Aqui eu corto o cabelo dele. Ele falou assim, não, agora não. Eu falei, vamos, tá muito feio. Vamos cortar o cabelo para poder ungir
Porque ele e minha filha são meio... Não queria aceitar. Cabeça dura, os dois. Aí eu falei, Jesus Cristo poderoso, abençoa. Passei a mão na cabeça dele. Aí voltou no médico, fui com ele. O médico falou, não tem nada de grave. Vai fazer cirurgia pelo computador. Ele fez 3 vezes, mas nada de cortar. Tudo aquilo que havia sido diagnosticado mudou. Em nome de Jesus. Aí ele falou, não tem nada, é só pelo computador, assim, aquela limpeza na bexiga. 3 vezes ele ficou internado. A primeira vez ele ficou 3 dias, não cortou nada. A segunda vez ficou 2 dias, a última vez ficou 1 dia só. Acabou, graças a meu bom Deus. A senhora venceu. Em nome de Jesus. Aí eu estava desempregada, ele desempregado, eu operei meu ombro, a filha me mandou embora. Estava numa situação triste. Aí Jesus poderoso, me ajuda, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer? Pagando aluguel, tudo, né? Aí eu... Estão empregados. Aí fui ver um trabalho, consegui um emprego. Quando eu ia passando, eu vi uma banca de jornal, porque eu tinha uma maior de vender. Eu falei, e agora, Jesus? A senhora e eles estão empregados. Ungi a banca, falei, essa banca é minha, em nome de Jesus. 8 meses. Conquistou a banca. Comprei a banca de jornal, em nome de Jesus, Todo-Poderoso. Ungi a banca, levo o óleo azeite onde eu vou. A senhora foi lá e ungiu a banca. Ungi a banca, falei, essa banca é minha. Liguei para o serviço, falei, não vou trabalhar mais, comprei a minha banca. Em nome de Jesus, faz 8 meses Agora que eu a senhora é dona do próprio negócio. Sim, sou dona. Fui fazer um serviço para trabalhar de faxineira. Quando passei, eu vi a banca. Aí eu entrei, conversei com a menina, ela falou, vou ligar para o dono para vir aqui. Eu falei, essa banca já é minha, ungida. Usou a fé. Ela falou, não, eu estava orando para Deus mandar uma pessoa de Deus aqui agora, foi você. Ela chorou na hora. Aí eu ungi a banca e falei, essa banca é minha. Já 8 meses eu comprei É interessante isso, né? Você vê como é que é. Ela disse, eu ia procurar um emprego de faxineira, um emprego duro. Aí usou a fé. Ungiu a banca. Agora ela é dona do próprio negócio. Essa banca é minha. Ela falou assim, em nome de Jesus. Eu falei, essa banca é minha. E assim vai ser com a minha casa, porque eu estou saindo aqui todo domingo. Eu vou então ungir uma casa que eu quero comprar para não pagar mais aluguel. Tá ligado. Em nome de Jesus. Tá ligado. É o próximo testemunho. Amém. Tá ligado. Amém. Domingo, 4º domingo, para Deus encher sua boca de riso. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro e o Senhor encheu a boca do povo de riso, Deus vai se manifestar na sua vida durante estes 4 domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos, de realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar, sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. 4º domingo, o Ministério Mudança de Vida espera por você. 4 domingos muito especiais. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor, através desta mensagem, está mostrando a ela que ela pode viver uma vida diferente, uma realidade diferente. Que hoje, aquilo que está tão distante dela, se ela se comprometer com o Senhor, vai se tornar uma coisa comum, parte da vida dela. Vai mudar. Talvez hoje, meu Deus, tem tantas áreas deficientes. Talvez toda a vida dela está deficiente, com tantas perdas, fracassos, tantas situações fracassadas, tantas dificuldades em tantas áreas. E o Senhor está dizendo, se comprometa comigo. Assuma um compromisso sério comigo. Tenha um relacionamento sério comigo. E eu vou mudar a sua realidade. Eu vou mudar. O que não é comum hoje na sua vida vai se tornar comum. O que hoje está tão distante, é impossível aos seus olhos, vai se tornar possível. Abra a mente dela, meu Deus, e que ela reaja, e que ela tome a decisão de se aproximar do Senhor com uma fé viva, e o Senhor vai abençoá-la. Que ela venha, meu Deus. Porque se ela está aí é porque ela tem uma fé. Não há dúvida que ela tem. Mas talvez ela não está sabendo usar essa fé. Talvez ela até usa, mas de forma religiosa, emocional.
Ela não está sabendo usar. Não adianta a gente ter um equipamento de última geração e não saber operar. Ela tem uma fé. E essa fé é o poder do Senhor dentro dela. E o Senhor quer fazer na vida dela. Mas talvez ela não está sabendo usar essa fé, canalizar essa fé. Fazer uso dela para vencer. E o Senhor está dizendo, venha, dê esse passo de fé e eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. As coisas vão caminhar na sua vida. Elas vão mudar. Deus de Israel, que ela entenda isso. Que o Senhor quer fazer na vida dela, transformar a vida dela de tal maneira que o que não é comum vai se tornar comum. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Ó Pai, eu determino vitórias e milagres, mudanças na vida de cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias. Eu consagro agora e determino todas as definições e milagres. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam muito, muito abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas, meu Senhor amado, que têm sido alimentadas por esse programa e abençoadas, que deem esse passo de fé. Porque eu tenho certeza que elas vão colher vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento também esteja chegando. Que é possível viver uma realidade diferente. O que não é comum hoje, o Senhor está dizendo na sua palavra que vai se tornar comum. Se ela se comprometer com o Senhor, praticando uma fé viva. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. Deus quer te abençoar grandemente. Não protele mais, venha. Venha porque Deus vai te abençoar grandemente. E domingo, 4º domingo para Deus encher a sua boca de riso. E teremos batismo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, 4º domingo, para Deus encher sua boca de riso. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro e o Senhor encheu a boca do povo de riso, Deus vai se manifestar na sua vida durante estes 4 domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos, de realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar, sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. 4º domingo, o Ministério Mudança de Vida espera por você. 4 domingos muito especiais.